Bom dia, meus irmãos e irmãs. Graças ao Senhor por mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos meditarmos a Sua palavra. E que o Senhor tenha todo o lucro, tenha caminho em mais esta oportunidade neste momento e que Ele venha falar a nós. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, e leremos também o versículo 20. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Senhor, nós queremos mais uma vez rogar a Ti, Senhor, que nos ajude, que tenha misericórdia de nós. Estamos aqui, Senhor. Quem poderia de si mesmo, por si mesmo, pregar esta palavra, este assunto, se não for pelo Teu Espírito, Senhor? Do contrário, o que nós teremos é um discurso. Nós não queremos discurso, Senhor, nós queremos a Tua voz, como uma espada, como um martelo, essa voz que fala, essa voz que cria do nada todas as coisas, essa voz que sustenta todas as coisas pelo Seu poder. É esta palavra, é esta vida que nós queremos, Senhor, porque nós temos um coração obstinado e duro, um coração resistente, um coração que não se quebranta, a não ser debaixo do poder da Tua voz. Senhor, nós necessitamos sair daqui rendidos, não apenas convencidos dos nossos erros, porém convencidos, mas rendidos. Nada adiantará, Senhor, saber onde temos falhado e entristecido o Teu Espírito, se não houver um verdadeiro prostrar de coração, de corpo, de alma, na Tua presença, e dizer, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. Então, Senhor, mais uma vez nós Te imploramos, ajuda-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando sobre esse tema, refletindo a obra do Espírito Santo, em especial nos nossos dias. O que o Senhor tem nos falado até aqui nesta série de mensagens, tanto as ministradas pelo irmão Thomas, como as que tenho da parte do Senhor entregado aos irmãos, é que se o Espírito Santo é tudo aquilo, ou é quem a Bíblia diz que Ele é, então, irmãos, nós precisamos seriamente reconhecer que nós temos ofendido essa sublime dádiva, essa majestosa pessoa que habita em nós. Nosso Senhor Jesus disse que Ele não viria para estar conosco, Ele viria para estar em nós. É muito maior do que estar conosco. Se você está acompanhado de um irmão, ele está caminhando com você, você pode dizer que o irmão está com você, ou estava com você. Então você pode dizer assim para a sua esposa: eu estava com um irmão fazendo uma caminhada. Agora veja o quanto é profundo você dizer que o Espírito Santo, ele está em você. É como os seus órgãos internos, coração, pulmão, fígado. Mas nós estamos falando não de órgãos, nós estamos falando de uma pessoa viva e eterna, santa, majestosa, gloriosa, e que por toda a eternidade habitou os céus com o Pai e com o Filho, mas
que Ele veio para ser o Espírito da habitação da Trindade dentro de nós. É Ele que nos liga à eternidade, ao trono de Deus, é o Espírito Santo. Ninguém poderá ir ao Pai se não for pelo Espírito. Nosso Senhor Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa frase implica dizer que toda a obra de Cristo e todas as palavras de Cristo só se tornam reais quando o Espírito Santo veio habitar em nós. Sem o Espírito Santo, por mais que isso seja uma verdade, nunca será uma realidade, nunca será uma experiência. O que é distinto na obra do Espírito Santo é que tudo o que Cristo falou sai do conhecimento e passa a ser a experiência. Aí a vida cristã, diferentemente de religião, de conceitos, ou seja lá o que for, a vida cristã, ela adquire uma personalidade, uma característica de experiência e não de conceito. O que as religiões têm? Conceitos. O que a vida cristã tem? Experiência. E você pode perceber que a terrível façanha de Satanás é nos mostrar um tipo de religião que funcione dentro de conceitos, dentro de uma organização, mas nunca na experiência de um organismo vivo. Isto é, igreja, irmãos. O grande dilema é justamente esse: nós nos perdemos em compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo. Não compreendemos a primazia do seu encargo nessa dispensação. O Pai e o Filho o entregou para nós. Ele é tanto uma promessa do Pai como é uma promessa do Filho. Ele é uma promessa de poder do Pai em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, como ele é uma promessa do Filho em João, capítulo 14, o versículo 16, onde ele rogou ao Pai para que nos desse um outro, da mesma substância e natureza e essência dele, para que viesse nos habitar para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito da realidade, da experiência, não o Espírito do conceito. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, debaixo do nome do Senhor Jesus, será uma tragédia. Ouça o que eu estou te dizendo agora, no nome de Jesus. Será uma tragédia nós finalizarmos este encontro e sairmos daqui apenas com o conhecimento da palavra e não com a experiência. Será uma tragédia, eu digo para você no nome de Jesus, os anos que virão, será uma tragédia para mim e para você, se isto aqui não se tornar um acontecimento de Deus na minha e na tua vida. Será uma tragédia para nós vivemos dentro dessa geração, da mesma maneira como temos vivido até aqui, na mesma medida de experiência que temos tido até aqui. Será uma tragédia. Nós estaremos apagando o testemunho de Deus, porque quando o Espírito Santo nos traz uma nova revelação da pessoa de Cristo, uma nova revelação da obra de Deus, do propósito de Deus, ou dentro do propósito de Deus, quando o Espírito Santo vem e faz uma reivindicação de uma demanda específica divina, ele busca de nós justamente uma devoção, uma entrega, uma consagração. Nós podemos dizer, é uma reivindicação do Espírito Santo. Quando o nosso irmão Thomas falava no primeiro dia, é uma questão de urgência. E por que é uma questão de urgência? Porque não é simplesmente palavras. Deus não trouxe os seus servos aqui para trazer mais palavras, para acumular com outras palavras que nós ouvimos. Palavras as quais não mudaram nada, e não mudaram não porque o Espírito Santo não quisera, porque nós não anelamos, não queremos, não consagramos, não aceitamos a reivindicação do Espírito. Hoje o Espírito Santo, nesses dias, nesse acontecimento, eu não quero chamar isso aqui de encontro, isso aqui é um acontecimento, e pode não ser nada, pode virar um mar morto, um pó, evaporar,
Mas eu tenho certeza que Deus vai pegar esse vapor, desse pó, desse encontro, e um dia vai trazer diante dos nossos olhos no seu tribunal. E dirá para nós: não foi Thomas, não foi ninguém que ministrou a vocês, foi o meu Espírito, e vocês não receberam. Então, irmãos e irmãs, nós necessitamos entender que não é um encontro, é um acontecimento. Não são mensagens muito bem elaboradas, cheias de sutilezas hermenêuticas, nada disso. O que nós estamos tendo aqui é o falar do Senhor, é a reivindicação do Espírito Santo. O Espírito Santo está reivindicando as nossas assembleias. O Espírito Santo está reivindicando as nossas vidas. Não era aquele irmão que você queria que viesse. Ele colocou o dedo em você e trouxe você até aqui. Não foi porque o seu salário saiu no momento certo e você pôde pagar a viagem. Não, foi Ele que colocou o dinheiro na tua mão para que você pagasse e viesse. Ah, mas vinham os irmãos, o carro deles estragou. Ah, vinham os irmãos e deu um problema de saúde lá, eles não vieram. Aqueles o Espírito Santo não queria falar com eles, não que os desprezasse, não, é porque Ele queria falar com você, é você e Ele, é eu e Ele. Nada que aqueles irmãos não merecessem, não, é que você tem uma obrigação maior do que aqueles que não vieram. Até eu digo para vocês, se você falhar, aqueles irmãos do tribunal de Cristo serão menos cobrados do que você. Até quero te dizer, a situação sua que veio envolve muito mais responsabilidade. E eu te falo, se você der as costas, você vai se arrepender porque veio neste encontro. Você vai se arrepender amargamente. Por que eu fui ali, meu Deus? Eu fui ali para receber o que eu não tenho condições de viver. Eu não posso ajudar os irmãos aqui. O Senhor quer nos tirar desse estado de comodidade, de covardia, de inércia. Nós precisamos sair desse estado, irmãos. Meus amados irmãos, na última palavra que compartilhei, nós estivemos lendo alguns textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, sobre resistir ao Espírito Santo. Quem pode resistir ao Espírito Santo? Um ímpio. Uma pessoa, por mais que tenha uma boa religião, mas ainda não nasceu de novo. Esses sim, resistem ao Espírito Santo. Mas ele não vai deixar de trabalhar. Ele não vai deixar de persistir, de insistir. Mas aqueles que resistem, aqueles que não se quebrantam, são os ímpios. Um cristão, nós não temos base doutrinária na Bíblia para dizer que um cristão resiste ao Espírito. Temos uma base para dizer que ímpios, mesmo que religiosos, podem resisti-lo. O que nós temos base, aí vamos ao segundo ponto, está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós podemos entristecê-lo. A tristeza do Espírito é a dor do coração de Deus, como está em Gênesis capítulo 6, versículo 6. No versículo 3, Deus diz: o meu Espírito não poderá agir sobre o homem, porque este é carnal. Aí nós vamos ver que a carnalidade, ela está exposta em uma série de textos, como por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, todo o contexto daquele texto, versículo 16, vai nos mostrar essa carnalidade. São as práticas carnais que são entulhos, que ferem a habitação do Espírito, que magoam o Espírito Santo. Todas as impurezas na nossa alma, que habitam a nossa mente, que governam a nossa vontade, que entristece o Espírito de Deus. Quando Deus criou o homem dentro de uma tricotomia: corpo, alma e espírito. E nós sabemos que a parte interior, o homem interior, como está em Efésios 4, 24, é constituído de duas partes: espírito e alma. As faculdades do espírito são intuição, consciência e comunhão.
E as faculdades da alma são vontade, mente e emoções. A intuição do espírito governava a vontade da alma. A consciência do espírito governava a mente da alma. E a comunhão do espírito governava as emoções da alma. Mas quando o homem caiu, essa faculdade, espírito, ficou inativa, como que morta. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos aqui, é mortos no espírito. Porque o homem se tornou uma alma governante, governado pelo que sinto, pelo que penso e pelo que quero, pela sua mente, pela sua vontade, pelas suas emoções. O Espírito de Deus não podia agir no homem, porque agora ele ficou um carnal almático, anímico. Mas, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus veio, Ele tabernaculou entre nós, Ele trouxe o santuário dos céus para a terra, Ele se tornou a morada do Espírito na terra, e quando Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio e desceu, o Espírito Santo desceu. Que coisa impressionante, irmãos. O Espírito Santo desceu naquele Pentecostes, lá em Jerusalém, naquele cenáculo, onde havia aproximadamente quase 120 pessoas. O Espírito Santo veio e causou a maior revolução, uma obra tão grande como foi aquela obra do Calvário, porque a redenção já havia sido efetuada, a justiça de Deus estava satisfeita. Agora, irmãos, o Espírito Santo desce. Ah, que coisa gloriosa, irmãos. E ele desceu, ele não voltará sozinho, ele voltará para a igreja. Por isso o livro de Apocalipse termina com o Espírito Santo e a igreja dizendo: vem, Senhor Jesus. Ah, irmãos, como temos que amá-lo, como nós temos que adorá-lo, como nós temos que bendizer ao nosso Deus por essa pessoa santa, que muitas vezes fica do lado de fora, que muitas vezes fica afastado de nós por causa de uma vida entulhada de pecado, porque nós vamos e vivemos em lugares e fazemos coisas que Ele não pode estar, que Ele não compactua, mas depois, irmãos, Ele vem suavemente nos convencendo, nos mostrando o pecado, nos levando ao arrependimento, nos humilhando na presença de Deus, nos quebrantando. Sabe por que você ainda não desceu à sepultura do abismo da carnalidade? Porque o Espírito Santo não saiu da tua vida. E digo para você, irmão, eu tenho uma sensação, isso é pessoal, não estou usando nenhum texto na Bíblia, é pessoal, mas eu creio que quando a gente chegar lá naquela glória vindoura, nós vamos querer ver a face do nosso Senhor por tudo, eu creio. Eu creio que a outra coisa que nós vamos querer, irmãos, ver os nossos irmãos. Eu acho que ninguém vai correr atrás de Paulo, Pedro e João. Nós vamos querer ver os nossos irmãos, aqueles que foram edificados conosco, aqueles que viveram conosco. A gente vai procurar eles. Talvez você vai dizer: Abraão, dá licença, eu estou procurando aqui o Thomas. Moisés, por favor, dá licença, eu quero encontrar aqui o Roberto, o Júlio, aonde eles estão. Eu quero ver onde foi o Beto. Vocês viram o Beto? Eu creio que essa é a sensação que eu tenho, irmãos. Mas uma coisa eu acredito, irmãos, que vai superar tudo isso, é pessoal, viu, irmãos? Perdoe o meu delírio. Amém? Eu creio que a face de Cristo é algo que nós vamos desejar muito, mas eu creio que nada vai superar o nosso anelo de gratidão pelo Espírito Santo, porque sem Ele nós não estaríamos ali. Eu creio que o Senhor trará a nossa memória, porque se hoje nossa capacidade intelectual funciona de 7 a 12%, e alguém diz que Einstein foi um dos homens que usou 12% da sua capacidade intelectual, então eu imagino que 93% da minha capacidade intelectual, da nossa capacidade, ela está bloqueada. Então nós não somos tão inteligentes assim, né, irmãos? Einstein usou 12%, tudo isso está bloqueado, irmãos. Mas lá nós teremos 100% da nossa capacidade, como Adão tinha a capacidade de nomear todos os animais, de governar a terra, aquela extrema capacidade, você terá.
Eu creio que nesse momento você vai refletir cada situação, cada momento, que a partir dali você poderia ter perdido o reino e a face de Cristo, e você não perdeu porque Ele não deixou, Ele não desistiu de você, Ele te levantou na fraqueza, Ele te encheu, Ele te fortaleceu, Ele te levantou, Ele insistiu, Ele enviou aquele irmão para falar com você, Ele derramou aquela palavra sobre você, o Espírito Santo. Eu creio que nós teremos muito que louvar ao nosso Supremo Pai Celeste, ao nosso Deus Santo. Mas eu creio que muito da nossa gratidão estará ligada à pessoa e à obra do Espírito Santo nos nossos dias, porque essa dispensação é a dispensação que o Pai e o Filho confiou a Ele. A dispensação do Filho foi uma dispensação muito curta, porém supremamente poderosa, extraordinária. Mas a dispensação do Espírito, esse ministério do Espírito hoje, na vida da igreja, é uma obra que não temos como dimensioná-la. Passaremos toda a eternidade agradecendo a este supremo cavalheiro, esse paracleto. Meus queridos irmãos, então, o que nós temos visto é que podemos entristecê-lo, podemos magoá-lo, podemos feri-lo. Tem um texto que está em Números, aliás, me perdoe, não é Números, é Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte final, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Veja o quanto esse texto ele é sugestivo e o quanto ele perfeitamente se enquadra dentro do que estamos estudando. Ora, irmãos, se a alegria do Senhor é o poder em nós, então a nossa fraqueza espiritual é resultado da tristeza do espírito. Por favor, avalie-se, analise-se. Olhe tua luz na luz do Senhor, examine a tua vida na luz do Senhor. Se você hoje, na avaliação que você tem, segundo a luz do Senhor, e a conclusão que você chega é: eu estou fraco, eu hoje estou vivendo uma experiência espiritual complicada, delicada, difícil. Se você hoje tem se sentido uma pessoa fraca, isto, irmãos, não precisa um exercício profundo não, um exercício básico. Você é uma pessoa comprometida com a oração pessoal e congregacional? Não, irmão, não sou. Você é uma pessoa muito integrada, alinhada com a vida do corpo de Cristo, na comunhão do corpo? Eu tenho minhas dificuldades. Você é uma pessoa que, com todo o cansaço, com toda a dificuldade que você tem, e eu volto a dizer esse ponto, você é uma pessoa que não tem tempo? Você não tem tempo? Irmãos, tempo não é uma questão de horas. Tempo para o cristão não é uma questão de cronologia, é uma questão de prioridade. Mude. Tempo não é cronológico para nós, tempo é prioridade. Tá certo? Irmão, peraí, eu tenho uma agenda para cumprir, eu tenho minhas funções, ok, mas comece a tratar o tempo como uma questão sobre prioridades. Aí você vai ver que isso vai mudar o seu conceito de tempo, tá certo? Aí você vai ver que se você passar um dia na porta da casa do Senhor, vai ser muito melhor do que você passar 1000 em outros lugares. Que 1 minuto no Santo dos Santos é muito mais significativo do que 12 horas de trabalho. Tá certo? Então comece a definir o tempo a partir de prioridades e não a partir de agenda. Isso não vai mudar muita coisa quanto ao que você trabalha, ao tempo que você trabalha, essas outras coisas. Sabe o que vai mudar? São os valores das coisas. É a busca pelo reino de Deus, é as prioridades espirituais, é uma mudança que vai acontecer na consciência, porque
Como eu estava dizendo, nós, as faculdades espirituais e as faculdades emocionais, elas foram desconectadas. Todos nós nascemos em iniquidade, todos nós nascemos filhos da ira, todos nós nascemos sem a vida do Espírito no nosso espírito. Mas quando fomos vivificados pela obra da regeneração, o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo veio e nos habitou. E quando o Espírito Santo veio nos habitar, qual foi a sua grande obra? A sua grande obra é que ele habitou o nosso espírito. As nossas faculdades que estavam mortas, intuição, onde você ouve a voz de Deus, onde você percebe a voz de Deus, onde você discerne a voz de Deus, onde a voz de Deus passa por você, vai governar a vontade. O Espírito Santo, ele vai fazer uma grande obra em você, porque agora você vai ter uma consciência viva, e essa consciência, ela vai ligar o celestial com o terrenal. É por causa dessa consciência que você vai compreender Deus, você vai compreender o divino, você vai compreender o celeste, o celestial. É com essa consciência que a sua visão espiritual vai aumentar, o sentimento espiritual, o conhecimento espiritual, a realidade espiritual, tudo isso está ligado à nossa consciência vivificada. E não somente isso, a comunhão. O Espírito Santo na nossa comunhão vai governar as nossas emoções. Nós vamos perder esse senso de euforia, esse sentimento de alegria passageira, e nós vamos experimentar o gozo profundo, a realidade profunda, o amor profundo. É isso que nós vamos experimentar. Você não vai se contentar com quinquilharia, você não vai precisar de nada e nem de ninguém para ter gozo no Espírito, porque o seu gozo não depende de lugar, não depende de reunião, não depende de tudo isso, é a vida do Espírito no teu espírito, o que significa que em qualquer reunião que você tiver, você vai transbordar, você vai contagiar, você vai fluir. É impossível um cristão habitado pelo Espírito Santo não fluir, não contagiar outros com o gozo que habita dentro dele. Você pode estar vivendo até uma tristeza, uma decepção, você pode estar esmagado por qualquer coisa negativa na tua vida, mas isso não será suficiente para roubar e tirar o gozo do teu espírito. Então, esta é a obra que ele fez, essa é a obra que ele está fazendo. Então, quando você olha Neemias 8:10, se a alegria do Senhor é a nossa força, o entristecer o espírito é a nossa fraqueza. Sabe por que muitos cristãos estão fracos, espiritualmente fracos? E como nós acabamos de fazer esse teste, sabe por quê? Porque nós podemos estar entristecendo o espírito. Seu problema não é os irmãos, seu problema não é a igreja, seu problema não é doença, seu problema não é desemprego, não é falta de dinheiro. Sabe qual é o seu problema? Essa tristeza, essa morbidez, essa indiferença, essa apostasia. Você entristeceu o Espírito Santo. Não vá procurar emprego. Não fique atrás de coisas. Proste-se aos pés dele, peça perdão e se arrependa, porque se você fizer isso, ele vai te guiar em toda a verdade, e aquilo que você precisa, ele vai abrir portas. Você está querendo consertar o seu problema com coisas erradas, você pode continuar até desempregado, mas você não vai perder a motivação, a alegria, a força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, a satisfação, o prazer de Deus na nossa vida é o poder dentro de nós. Se você quer ver um cristão cheio de poder, o poder é simplesmente uma consequência da satisfação de Deus na vida dele. O poder de Deus em nós é uma consequência da sua alegria, como também a nossa fraqueza é uma consequência da tristeza de Deus, do pesar do coração de Deus, por causa dos entulhos que nós carregamos. Então, amados irmãos e irmãs,
Em Filipenses 4:4, é tão curioso isso, e eu creio que isso lança luz suficiente para entendermos estas coisas. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é não é alegrar no que Deus faz, é que Ele é a nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, é como se ele dissesse: alegrai-vos no Senhor. Eu insisto, alegrai-vos. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Primeiro, lembre-se, ele estava preso, estava acorrentado a uma parede, condenado à morte. Você pode ler Filipenses 4, mas tenha isso em mente. Paulo estava no corredor da morte, numa situação difícil, humanamente impossível. Ele já havia recebido a sentença da condenação da morte. Ele aguardava o dia da sua sentença, ele aguardava a hora da sua execução. E ele escreve para os irmãos em Filipenses. Quem é Paulo, irmãos? Que peso moral Paulo teria? Que condições espirituais ele teria para dizer isso aos irmãos? Como que um homem infeliz, como um homem sentenciado à condenação da morte, como um homem que estava debaixo de uma execução como essa, poderia escrever um livro e falar de alegria? Quem iria comprar o livro de Paulo? Quem iria dar crédito à mensagem de Paulo? Ele era um fracassado, ele era um derrotado. Não, porque a nossa vida não se limita a este mundo. Porque se a nossa vida se limitar a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa vida se limita à eternidade. Aí este homem, com toda a força que ele tem, ele diz para os irmãos: alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria não era um estado de espírito, a alegria era a habitação do Espírito. Esta é a alegria. Não importa o que você está passando. Oh, irmãos, se nós fôssemos dar oportunidade para que alguns irmãos expressassem os seus sofrimentos, nós ficaríamos aterrorizados. Alguns até iriam dizer: eu que reclamava de não ter sapatos, encontrei alguém que não tem os pés. Eu acho que nós iríamos ficar assustados, porque há muito sofrimento no meio do povo de Deus, há muita dor. Só que nós não estamos, nem um minuto, nós não estamos limitados a esta vida. Nossa vida não é limitada pelos padrões do mundo. Nossa vida não tem explicação segundo os conceitos do mundo. Nós não vivemos na esfera do mundo. Nosso homem exterior, ele pode se corromper, ele pode se definhar. Corromper aqui não é o sentido de carnalidade, mas da própria degradação pelos sofrimentos, porque todo o contexto, desde o versículo 8 aqui de 2 aos Coríntios capítulo 4, e seguindo o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, você vai ver que o contexto ali é de sofrimento, é de luta. Você pode experimentar tudo isso, mas só que dentro de você existe um tabernáculo, é onde o Espírito Santo habita. É o seu espírito, é um tabernáculo. O Espírito Santo habita. Temos da parte de Deus um tabernáculo celestial, e esse tabernáculo que é você, que é o seu espírito, ele tem uma conexão com o tabernáculo celestial, e você pode entrar. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4? Ele disse: se ela pudesse conhecer o dom de Deus, não ele, porém ela, pediria a ele água. Aí ele disse: a água que eu te der vai formar em você uma fonte que vai saltar para dentro da eternidade. Quando você abre Apocalipse capítulo 22, diz assim, que no trono, no meio do trono, saía um rio de água cristalina. A hermenêutica nos impede de criar fantasias. Então, se o Senhor Jesus está falando de um rio que salta para a eternidade, e se nós abrimos o capítulo 22 de Apocalipse,
Esse capítulo está dentro da eternidade. Significa que o rio que Jesus fala de João 4 é o mesmo rio cristalino de Apocalipse 22. E Jesus vai dizer isso de maneira muito mais clara em João capítulo 7, desde o versículo 37. Aí ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, não é encher, irmãos, é fluir, fluirão rios de águas vivas. E João vai dizer assim, ele dizia isso por causa do Espírito Santo que ainda não havia sido derramado. O Espírito Santo foi derramado, agora ele quer fluir. Fluir. Consegue entender isso, irmãos? O que você está retendo? Você está retendo o rio do Espírito em tua vida. Você imagine o quanto do rio do Espírito você está retendo. Que o Senhor nos ajude a ver a seriedade disso. Que o Senhor nos ajude a ver o que o Espírito Santo está reivindicando aqui, irmãos. Não entristeçam, não magoem o Espírito Santo. Vamos aqui, irmãos, ao último ponto, para concluirmos. Não entristeça, irmãos. Quando você entristece o Espírito Santo, você está impedindo o Espírito Santo de alcançar o propósito de Deus, tanto na tua vida, como por meio dela. Eu vou repetir mais uma vez. Quando nós, eu, você, entristecemos o Espírito Santo, nós o impedimos de alcançar em nós e por meio de nós o propósito divino. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês: quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós atrasamos a sua obra de conformação de Cristo em nós para o grande dia da sua vinda. Se nós estamos entristecendo o Espírito Santo, nós estamos atrasando o seu trabalho de transformação e de conformação à imagem de Cristo. Consequentemente, irmãos, se nós estamos atrasando esse processo de conformação, de transformação, quando a trombeta tocar, eu não estarei conformado. Compreende? Ou você acha que aí de última hora o Espírito Santo vai fazer um rescaldo lá? Ele vai fazer um trabalho de última hora urgente? Não. Ele estava trabalhando o ano passado na tua vida. Ele passou todo o ano de 2018, ou seja lá, 30 anos atrás. Ele vem trabalhando. Ele vem insistindo, ele vem persistindo. E nós temos entristecido. E quando você vem entristecendo o Espírito Santo, ele não trabalha. À medida que ele está entristecido, ele não trabalha. E isto, irmãos, significa que está atrasando a conformação de Cristo na nossa vida. Paulo chega a dizer assim, para traduzir essa verdade: filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto. Não era ele, não era ele. Mas ele disse assim: filhinhos, por quem de novo, Gálatas 5:19, 4:19, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Mas quem é que forma Cristo em nós? Que angústia é essa? Só compreendendo a obra e o ministério do Espírito você consegue entender as palavras de Paulo. Não era Paulo que estava conformando os cristãos, era o Espírito Santo por meio do ministério de Paulo. E ele entendia essa dor, ele sofria na sua própria carne uma dor, uma agonia, uma angústia, para que Cristo fosse formado nos irmãos. Mas esse não era o ministério de Paulo, era o ministério do Espírito. Paulo compreendia isso muito bem, e quando ele olhava para os cristãos ali na Galácia, você compreende, irmãos, Paulo passou 5 anos na região da Galácia, região para a qual ele enviou a carta aos Gálatas, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, essas igrejas. Ele chega a dizer assim: como é possível, vocês começaram no Espírito, estão na carne. Em outro lugar diz assim: quem é que vos enfeitiçou, vos enganou? O assunto ministério do Espírito na carta aos Gálatas é muito significativo para a nossa compreensão e estudo
E é isso que ele está dizendo: dores. Oh, irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, que nós não atrasemos a sua obra em nós. Significa, irmãos, esse ponto é tão interessante, profundamente significativo. Se nós estamos atrasando, se nós o entristecemos e estamos atrasando a sua obra de aperfeiçoamento, de amadurecimento e de conformação de Cristo em nós, consequentemente nós estamos postergando a vinda de Cristo. Você entendeu? Se nós estamos entristecendo o Espírito e nós estamos atrasando o seu trabalho de aperfeiçoamento da noiva, se nós estamos entristecendo Ele, nós estamos o impedindo de formar Cristo em nós, consequentemente nós estamos postergando a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode imaginar, irmãos, que talvez Ele não esteja atrasado, talvez a vinda de Cristo não está demorando, é nós que estamos, irmãos, fora do propósito. É como disse o irmão Stephen Cole em uma das últimas mensagens que ele ministrou há 3 anos atrás. Ele disse assim: o nosso Senhor, Ele só não veio ainda, porque a sensação que eu tenho é que quando Ele olha na terra não tem uma noiva para buscar. Ele disse assim: a sensação que eu tenho é que Ele está de pé, andando de um lado para outro, mas ela não se prepara, ela não se apronta, ela não quer ir. E Ele está ansioso para buscá-la, mas ela não quer ir. Eu lembro disso aqui, irmãos, que é nós que estamos atrasando. Essa última hora já acabou. Ele está dando mais um tempo e ela não se apronta, ela não se prepara. E quando você olha a obra do Espírito Santo, irmãos, você não tem como discordar disso. Ou tem, irmãos, me ajude. Que alguém levante e me corrija. Porque quando você olha a obra do Espírito, a sensação que você tem é essa: a culpa é minha. Ele não voltou até agora porque a culpa é minha. É minha culpa. Eu estou postergando, eu estou atrasando a sua obra de aperfeiçoamento, de amadurecimento da noiva. Eu sou um problema lá onde eu reúno. Eu não coopero com os irmãos em nada. Eu sou uma pedra de tropeço. Irmãos, isso aqui tem que ser um acontecimento. Senão, irmãos, toda essa mensagem é uma pura tolice. Porque se é uma mensagem que tiver um mínimo de seriedade da parte de Deus, um mínimo de encargo do Senhor, já é o suficiente, irmãos, para você entender que algo celestial, algo divino está acontecendo na minha e na tua vida. Estamos atrasando a sua volta. Nós somos não só culpados de entristecê-lo, nós somos culpados de reter Jesus nos céus. É como se os anjos estivessem com as suas trombetas lá, dizendo: não podemos tocar. Não podemos tocar, porque as orações não sobem. Olha lá em Apocalipse capítulo 8, é a oração dos santos que começa a subir como a fumaça, aí vem o incenso de Cristo e toma aquelas orações e chega diante do trono. Quando aquelas orações tocam o trono, os anjos começam a tocar a trombeta. Aí começou o tempo final, irmãos, e parece que nós não estamos no tempo final, nós estamos no tempo da busca da grande prosperidade. Você vê isso, os irmãos, aí nas suas páginas sociais. Todo mundo, eu creio, irmãos, que tem bom senso, torce para que esse governo dê certo. E que dê. E se não der, não importa, irmãos. Quem está no trono está comprometido com o reino da glória, não é se tem um plano que vai dar certo aí. Nosso coração não tem que estar nesse mundo, irmãos. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Eu queria que os irmãos usassem as suas páginas sociais para clamar um maranata em termos de realidade. Falar de Cristo nas suas redes sociais. Irmãos, vestir camisa e dizer assim: eu tenho ofendido o Espírito Santo, me ajude a honrá-lo. Mas a gente veste outras camisas, a gente levanta outras bandeiras. A nossa bandeira tem que ser a bandeira do reino dos céus. Vamos parar de incoerência, irmãos, vamos parar de incoerência.
Vamos parar de buscar outro reino, vamos parar de buscar coisas que Deus não busca e de envolver com coisas que Deus não está envolvido. Se você está achando que esse país aqui vai virar uma Suíça, que esse país aqui vai virar o melhor lugar do mundo, você está enganado, irmãos. O que a Bíblia diz é o contrário. A Bíblia diz que Satanás vai estabelecer o seu reino aqui. Olhe para Apocalipse capítulo 13. Olhe lá, ele vai estabelecer o seu reino, ele vai ter um falso profeta, ele vai perverter o coração de muitos, ele vai enganar o coração de muitos. O Senhor diz que os dias serão abreviados, porque se não fosse, até mesmo os escolhidos se perderiam. Abra os olhos, levante a cabeça, vamos apressar a volta do nosso Senhor. Pedro disse, amando e apressando a vinda do dia de Deus. Irmão, irmã, eu pergunto para você com toda a sinceridade do meu coração, você é um daqueles que está apressando a volta do Senhor, ou você é um daqueles que está atrasando a volta do Senhor? Responda para Ele agora. Responda. É por isso, irmãos, que nós não queremos nos comprometer com o evangelho da cruz. Paulo disse, é loucura. É loucura, porque ele vai na contramão do tudo, ou de tudo. O evangelho da cruz vai na contramão de tudo, que é segundo o curso deste mundo. Vamos ao texto. Me perdoe por esta longa exposição do assunto passado, entristeceu o espírito. Mas deixe-me colocar aqui o último ponto para nós terminar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. O extinguir aqui, irmãos, não é uma referência à habitação do espírito no nosso interior. O extinguir aqui é algo muito sério. Resistir pressupõe a vinda do Espírito Santo para atacar as fortalezas em nossa alma. E quando o Espírito Santo vem para poder penetrar, convencer o homem do pecado, o ímpio, ele resiste. O entristecer pressupõe a residência, a habitação do Consolador, do Espírito Santo dentro de nós. Agora, o extinguir nos traz a ideia do Espírito Santo como um fogo da sua presença. Se você observar, é interessante essa ideia do fogo da Bíblia, porque sempre tem a ver com o poder. O poder é sempre a capacitação do Espírito para o serviço. Se você observar aqui, apagar aqui o extinguir, a ideia de apagar o fogo. O termo no texto grego é apagar o fogo. Não apagueis o fogo do Espírito. Fogo é um símbolo de poder. E poder do Espírito é a capacitação para todo o serviço e dom. Então é muito importante a gente entender isso aqui, irmãos. E o que isso indica é que há algo muito claro. O dom do Espírito, nesse contexto, ele é nos dado para habilitar-nos ao serviço e à obra de Deus. A todo o serviço e à obra de Deus. E o que esse texto está dizendo? Que é possível sim você apagar o dom do Espírito no serviço. O dom do Espírito na obra. Lembra Paulo dizendo assim para Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti, que te foi concedido com imposição de mãos. O que Paulo estava dizendo é justamente o que nós encontramos aqui. Possivelmente Timóteo estivesse vivendo alguma crise espiritual. Paulo escreve essas duas cartas para ele com muita distinção, com muita ternura, com muito encorajamento, para o fortalecimento. Timóteo tinha em torno de 40 anos, jovem ainda aparentemente,
estava vivendo um momento muito difícil na cidade de Éfeso, muita oposição, muita perseguição, porque aquela igreja naquele tempo não era aquela mesma que Paulo conviveu, a ponto dele dizer assim para aqueles irmãos, que ele havia pregado para ele todas as insondáveis riquezas de Deus. Mas ele disse, em Atos 20, a partir do versículo 28, quando ele fala para os presbíteros de Éfeso: atendei por vós, cuidem de vocês, cuidem do rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu para bispo, como bispo para pastoreardes. Aí depois ele diz: porém eu receio que depois da minha partida, lobos vorazes. Essa frase, minha partida, Paulo estava se referindo exatamente à sua morte. Exatamente a sua morte. Por isso que as duas cartas que ele escreveu a Timóteo faz sentido. Porque aqueles lobos sabiam que enquanto Paulo estivesse vivo, ele não descuidaria das igrejas. Por mais preso que ele estivesse ou distante, ele não descuidaria. Porque o evangelho não dependia de prisões e nem de cadeias. Aonde quer que Paulo estivesse, a vida de Deus fluía da vida dele. A ousadia daquele homem era muito grande. Então ele disse: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vocês e não vos pouparão. E agora ele está dizendo para Timóteo, porque ele está vendo justamente acontecer. A igreja de Éfeso não era mais a mesma. João esteve ali depois. Irmãos, você sabe que o Senhor Jesus enviou uma carta direta à igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2. Então Paulo está dizendo: Timóteo, não apagues, reavives, desperte o dom de Deus que há em ti. Isso é tão significativo, irmãos, porque eu creio que aqui há muitos servos de Deus, servas de Deus. Satanás, ele criou um emaranhado de coisas, de situações que tem te limitado, que tem te emaranhado, situações que ele tem usado para dizer quem é você. Olha para você, olha aí tua casa, olha aí, olha isso, olha aquilo outro. Quem é você? Quem é você? Talvez ele fizesse isso com Abraão algum dia. Olha aí, você gerou Ismael. Olha os filhos de Quentura. Olha aí. Mas a Bíblia dá testemunho. Abraão é chamado de amigo de Deus. Talvez ele fizesse isso com Davi. Olha aí, Davi. Quem é você? Quem é você? Olha a tua casa, olha o que você fez. Mas a Bíblia diz assim: Davi, homem segundo o coração de Deus. Talvez Satanás esteja dizendo isso para você e está apagando o fogo do dom, do encargo, do ministério que o Senhor te confiou. Eu quero te dizer, meu irmão, do mais profundo do meu coração, permita que hoje o Espírito Santo reacenda o fogo dele na tua vida. Minha irmã, eu digo isso para você no nome de Jesus. Reacenda o fogo, não extingua, não apague o fogo do Espírito na tua vida. Você é um vaso do Senhor. Você vai experimentar a superabundância do poder de Deus na tua fraqueza. Como Sansão. Lembra de Sansão acorrentado, ridículo, zombado, Deus sendo zombado, Deus estava sendo colocado ao opróbrio. Cadê o homem de Deus? Cadê aquele pelo qual Deus manifestava o seu poder, a sua força? Está aqui um espetáculo de opróbrio, de vergonha, o nome de Deus zombado, a história do povo de Deus em ruínas, porque aquele vaso que Deus levantou, olha ele, cego, fraco,
Está ali, presa a 2 colunas. Mas um dia Sansão fez uma oração para que o dom de Deus revivasse na sua vida. E quando ele fez, irmãos, veio um poder como nunca ele tinha experimentado. Ele matou tantos inimigos de Deus como ele nunca havia matado em todo o seu ministério. Que o Senhor te use com um poder de unção dobrada. Reavives a unção do Espírito que está na tua vida. Escute, irmãos. Os dons do Senhor são irrevogáveis, porém eles podem ser extinguidos por nossa causa, por nossas atitudes. Mas o Senhor não vai tirar de você. Esse dom está aí, esse encargo está aí, não apague. É tudo que o inferno quer, é que você apague o dom de Deus que está sobre a tua vida. Não apague, reacenda este dom nesta hora. Permita que a palavra de Deus seja vida dentro de você. Será uma tragédia eu e você descermos para a sepultura com tudo aquilo que o Senhor nos confiou, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não é possível que a gente vai continuar assim. Não é possível. Não deixe esse fogo apagar. Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Deus tem muito para falar através de você. Deus tem muito para te usar, minha querida irmã. Não são as circunstâncias, não são as situações que você tem passado. Deus não vai enterrar o dom que Ele te entregou. Ele não vai tomar isso de você. Ele vai reivindicar que esse talento que Ele te deu é Ele vai querer ele dobrado. Ele vai requerer muito mais. Então não apague. Não deixe as circunstâncias apagar. Não deixe. Não deixe que nada venha impedir que Deus faça o que Ele quer fazer na tua vida e por meio dela. Deus te trouxe aqui para dizer isso para você, meu irmão. Você é um ancião, você é um vaso do Senhor ali onde você está. Você está sendo esmagado, você está sendo provado. Mas não duvide daquelas mãos furadas que está trabalhando na tua vida. Ele sustentou todo o peso do teu pecado lá naquela cruz, e agora Ele sustentará a tua vida também. Então confie no Senhor. Não se entregue. Não retroceda. Retroceder, irmãos, é apagar o dom de Deus. É extinguir o Espírito Santo. É extinguir. Não retroceda. Agora que é a hora de nós sermos a vanguarda do Senhor nesta geração. Deus necessita que nós sejamos a sua vanguarda. Aqui tem muitos irmãos que foram chamados para ser vanguarda, e vocês perderam a posição de vanguarda. Vocês têm deixado a posição de vanguarda. Por isso as coisas estão paradas, por isso não tem ocorrido avanços. Os avanços do Senhor estão parados. Porque você está retrocedendo. Não retroceda. O Senhor te chamou para ser uma vanguarda dEle. Você tem que ir à frente e pague o preço. O preço da consagração, o preço da devoção. É pedir demais, irmãos. É pedir demais. O preço da devoção, o preço de estar aos pés do Senhor. É pedir demais, irmãos. É um prazer. É um prazer. É um privilégio. Não é pesado, irmão. Você diz, mas é tão pesado. É. O nosso encargo, especialmente dos anciãos, é como o médico que está na UTI trabalhando só em casos terminais. Essa é a sensação que os presbíteros sentem. Viajando por alguns anos já, convivendo com os presbíteros, eu tenho dito isso nesses últimos dias, últimos meses.
Ninguém se importa com os anciãos. Difícil falar isso, irmãos. Ninguém se importa. Eles têm que estar prontos todo dia, né, Beto? Eles têm que estar preparados todo dia. Todo mundo tem eles para falar, mas eles não têm ninguém. Né, Thomas? Sofrem calados, cobrados. Eles não conseguem se sentar à porta, como está lá em Lamentações. É porque os anciãos não se sentam à porta, os jovens perderam a alegria. Mas ninguém quer saber porque os anciãos não sentam mais à porta. Cobranças, a casa dele, a esposa, tudo é cobrado pelos irmãos. E se eles morrem, não tem problema, Deus põe outro no lugar. Eles não podem tirar férias. Ninguém se importa. Mas eu quero dizer para vocês, companheiros, Deus se importa. É para Ele que vocês fazem todo esse trabalho. Não deixe o fogo apagar. Então, irmãos, é um trabalho árduo, é extremamente cansativo, exaustivo, emocionalmente. Eu dizia isso para um dos companheiros que eu sirvo junto com ele, numa situação que nós estávamos. Eu disse para ele: nós somos muito loucos, burros, ou esse trabalho é de Deus mesmo? Porque ninguém ousaria fazer isso. Porque eu não aceitaria isso como emprego nunca, e nem o melhor salário do mundo. Você vive problema dos outros, você sofre no lugar dos outros, você sofre por não ver os irmãos caminhar, você sofre pelos que caem, você sofre pelos que se machucam, você sofre pelos que estão sofrendo, você sofre. É um sinônimo de sofrimento, de dor. Quem quer esse emprego? Só se for um louco. Por isso que Paulo diz: nós somos considerados uma escória, porque nós fazemos um trabalho que só Deus vê, ninguém mais. Mas nós não vamos apagar, nós não vamos extinguir o Espírito. Vamos reavivá-lo cada dia mais e mais. Como Paulo disse, nós fazemos tudo isso para que um dia, como se fôssemos, ele coloca isso com muita clareza, como se fôssemos apresentar a igreja para Cristo. É como se fosse. Então é muito sério. Minha irmã, meu irmão, eu não sei em que esfera você serve, mas você sabe que Deus te confiou uma medida, um dom, uma carga, um encargo. E você sabe muito bem que você parou. Você sabe muito bem, agora está muito claro para você, você tem retrocedido. Não saia daqui. Não continue retrocedendo. Permita que o Espírito Santo reacenda esse fogo no teu coração. Esta é a palavra de Deus para todos nós. Vamos orar, irmãos.